Há um tipo de alimentação, de iguaria lá na nossa região, que até hoje em dia parece assim, ser bastante estranho, mas lá era muito comum. Aquele pessoal na região, todo mundo comia e usava aquele tipo de iguaria. Era o seguinte, existia lá na região um tipo de rato, existia o rato canoeiro, era um rato que morava dentro da cana. Ele nascia e se criava dentro da cana, se alimentando de cana. Ele não ia se aproximar de casa, ele morava, cavava os buracos ali no meio das canas e morava e se alimentava ali daquelas canas. Existia outro tipo de rato chamado rato punaré. Esse rato, ele morava numa moita assim, numa árvore rasteira, como chamada de jurema branca, que era muito frondosa, uma folhinha pequena, mas sempre era mantida verde, era uma árvore perene, né? E ele morava num buraco nos pés dessa jurameira, pés de juremeira. E tinha também o rato do banhado. Era um rato que morava mais na parte onde tinha água. Evidentemente, a água que tinha ali era do rio Salamanca. O rio Salamanca, no tempo da enchente, ele atingia uma área enorme. Mas depois, quando terminava de chover, ele ia ficando no leito normal dele e nos poços que havia sido cavado no tempo das enchentes. Então, primeiro o rato canoeiro. Quando chegava a época de cortar cana, nós íamos cortando a cana, com aqueles trabalhadores, fazendo um círculo, que eles chamavam de bulandeira, deixando um miolo. Ia cortando, fazendo aquela circunferência, rodando e fechando, até quando chegava uma parte menor. Isso por quê? Porque o rato ia correndo para ali. Às vezes raposa também, guaxinim, ficava ali por dentro. Mas o objetivo principal era do rato. Aí, quando estava bem menor, a gente via que estava cheio de rato. O rato estava ali doido para sair. A gente limpava assim mais ou menos uma largura de 2 metros, todo em volta daquela cana que tinha ficado. E botava uns 2 ou 3 ali dentro, batendo com pau, para o rato sair. Aí o rato, ele corria. Quando ele chegava aqui e via aquilo limpo, ele parava. Aí a gente metia o cacete no rato e matava. Matava 10, 20 ratos. Eu levava bastante rato para casa. Aí chegava lá, fervia a água. Quando a água, uma lata fervendo a água, você pegava o rato assim pelo rabo, botava dentro daquela água fervendo, tirava, aí limpava, tirava todo o pelo, ele ficava branquinho. Aí você abria, tirava as vistas, cortava os pés, o rabo, e depois salgava aquele rato e botava numa vasilha de madeira ou de cerâmica, ou de louça, né? Nunca de madeira de ferro, porque não podia, por causa do sal. Aí deixava ficar ali, onde ele curtia, ele ficava bem salgado, você tirava, lavava e botava no sol para secar. Mas quando botava no sol, tinha que ficar tomando conta, senão o urubu vinha querer participar daquelas iguarias, a gente não deixava. Aí quando secava, você guardava aquilo, ele quase tipo assim uma carne de sol. E se fazia aquele assado na brasa, olha, era uma delícia. Eu me lembro que meu pai chamava minha irmã chamada Bila, que ela era mais voltada para a parte da cozinha, de fazer comida, fazia muito bem. Aí ele chamava a Bila, Bila, saí 2, 3 ratos para mim. Aí minha irmã assava aquele rato, ele comia, meu pai gostava. Eu também gostava muito, sabe? Era muito gostoso. Agora, o outro tipo de rato, o rato punaré, como eu falei, esse rato ele morava numa torceira de um vegetal que tem lá, uma espécie de um rabo chamado jurema branca. Tinha uma folha miudinha e ela era bastante frondosa, folha verde. Eu acho que eles se alimentavam daquela folha também. E eles moravam ali. Só que eles cavavam buracos e moravam
no pé da Jurameira, cheio de toca deles ali. Eles só saíam ao anoitecer, quando o sol estava sumindo, aí eles saíam da toca para comer, se alimentar, comer aqueles vegetais, ou comer folha de batata, se tivesse por perto. E eu ia com a espingarda e ficava ali, sem se mexer, não podia fumar, não podia fazer nada. Quando ele aparecia, matava. Esse rato punaré, ele era um pouco maior do que o rato canoeiro. O rato canoeiro é mais ou menos o tamanho de um rato comum de casa, né? O punaré era um pouco maior, dava quase 2 tamanhos do rato canoeiro. Também muito gostoso. A carne era uma gordura branca. A gente fazia o mesmo processo, levava, jogava na água fervendo, tirava, limpava, botava no sal e depois se comia. E tinha outro tipo de rato, chamado o rato do banhado, isso que eu falei também. Esse rato do banhado, ele vivia em lugares que tinha água, né, que tinha alagado. Como lá na região era uma região árida, a única água que existia era nas margens do rio Salamanca. Então tinha aquela vegetação à beira do rio e também, tanto do nosso lado como do lado do vizinho, se plantava batata doce, né, fazia uns leirões e plantava. Então o rato canoeiro vinha ali, rato canoeiro não, o rato do banhado vinha comer as folhas da batata, que gostava muito. E um dia eu estava passando por lá, estava fazendo minhas caçadas, né? Aí vi a folha mexendo assim dentro da batata. Quando eu olhei, eu vi um rato, vi as costas do rato do banhado. Ele era grande, ele dava quase o tamanho de uns 4 ratos canoeiros, uns 2 ratos punaré. Aí eu meti um cacete nele e matei. Aquilo ali foi um assado. Eu me lembro de ter matado assim uns 3 ou 4 ratos banhados. Esperava, mas era muito difícil, ele era muito arisco, né? Ele só aparecia mais de noite, raramente vinha assim no final da tarde. E se comia aquilo é uma comida muito boa, muito saudável. Também, na minha região, a gente comia raposa, a gente comia guaxinim, carne muito boa, muito saborosa. Era o mesmo processo, matava, botava no sal, deixava ficar curtindo no sal, depois se comia assado, né? Lavava bem depois para tirar o sal. E se comia era uma coisa muito gostosa. Isso era iguarias daquela minha região. Hoje nem existe mais, se você falar numa coisa dessa lá, o pessoal nem vai gostar, né? Nem vai se lembrar também, porque mudou tudo, mudou o tipo de população, mudou o tipo de vida. O modo de viver daquela região está completamente diferente.